Aí a primeira questão. Fala para a gente calcular a área do triângulo abaixo, né? Então a gente vê a informação aqui 12, a gente está vendo que a base do nosso triângulo e 5 é a altura, né? Então, para calcular a área do triângulo, a gente já sabe que é só utilizar a fórmula, que a área vai ser igual à base, no caso 12, então a base desse triângulo aqui vai ser 12. Eu multiplico pela minha altura, que no caso a altura aqui é 5. E isso tudo a gente divide por 2, né? Dessa forma. Então, a área deste triângulo vai ser quem? Vai ser igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5, a gente fazer com calma, dá 60. Aí 60 dividido por 2. Logo, a nossa área vai ser de 60 dividido por 2, que é igual a 30. Então, a área desse triângulo é igual a 30 metros quadrados. A unidade de área a gente coloca em metros quadrados ou centímetros quadrados, dependendo da unidade de medida que está sendo empregada. Segunda questão. Calcule a área do terreno cuja planta é a da seguinte figura. A gente tem a nossa figura. Então, de cara a gente vê que essa figura ela é formada por um retângulo, que eu vou aqui grifar aqui, tentar grifar aqui de vermelho. Ó, a gente vê que é um retângulo e um triângulo. Tem um triângulo aqui nessa parte aqui de fora, né, em amarelo aqui. Então, para a gente calcular a área da figura completa, basta a gente calcular a área do retângulo, que eu vou chamar de 1, e depois a área do triângulo, que eu vou chamar de 2, e somar. A gente somar a área 1 com a área 2, a gente vai ter a área da figura completa do nosso terreno, né? Então, a nossa área 1, que é a área do nosso retângulo, ela é quem? Como é a área do retângulo? É base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Como a gente vê aqui, o nosso retângulo tem duas informações. Tem um 30 metros e o 20 metros, né? Então, embaixo a gente calcular os dois. Tem importância em saber denominar, chamar de altura, largura, base e altura, né? A gente sabe que a área de um quadrilátero, de um retângulo, é resultado da multiplicação das suas duas dimensões. Que no caso é 20 vezes 30. Então, 20 vezes 30, se a gente fazer aí com calma, vai dar 600 o quê? Metros. Metros, eita, quadrados. Aqui é a nossa área 1. Então, agora a gente vai somar, quer dizer, vai calcular a nossa área 2, que é a área do triângulo, né? Como é a área do triângulo que a gente está estudando? É base vezes eu botar um pontinho, vezes a altura, dividido por 2, certo? Então, a nossa área 2 vai ser quem? Que é a nossa base. Ó, a gente vê que a base aqui é 20, então vai ser 20. Veja para entender, 20. E a nossa altura aqui, ó, essa daqui, ó. Só aqui que eu estou marcando essa altura, que é a mesma que está aqui, né? No caso seria 30 também. Então, vezes 30. E tudo isso de quem? Dividido por 2, né? Nossa fórmula. Então, a nossa área 2 vai ser quem? A área 2 vai ser quem? 20 vezes 30, né? Que a gente já tem aqui em cima, que é 600, dividido por 2. 600 dividido por 2 dá igual a 300 metros quadrados. Deixa eu só consertar aqui. Esses quadrados aqui que ficou meio bagunçado. Então, 300 metros quadrados. E agora, para a gente somar duas áreas, a área 1 com a área 2. Que no caso seria 600 mais 300. Então, a área total, a área do meu terreno todo, vai ser 600 mais 300. Que no caso está 900. Logo, a área do terreno, da planta desse terreno, é igual a 900 metros quadrados. Terceira questão, determine a área de um triângulo, sabendo que sua base mede 5 centímetros e a altura do triângulo mede 2,2 centímetros. Então, só substituir os valores na fórmula, né? A gente sabe que a área de um triângulo vai ser igual à base, no caso a base aqui é 5, vezes a nossa altura, que é 2,2, dividido por 2, né? Na fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser, quanto é 5 vezes 2,2? 11. 11 dividido por 2. Então, a nossa área vai ser 11 dividido por 2,
é 5,5. A unidade é centímetros, a gente coloca os centímetros e ao quadrado. Só consertar aqui. Ao quadrado. Pronto. A área do triângulo é 5,5 centímetros. Quarto. Sabendo que um triângulo equilátero tem lado 6 centímetros, qual é o perímetro desse triângulo? Então, uma informação muito importante da questão que a gente tem que saber, que ele fala que é um triângulo equilátero, né? Então, vou desenhar aqui um triângulo aqui só para representar rapidamente. Então, um triângulo equilátero, ele tem esse nome porque todos os seus lados têm a mesma medida, né? Todos os seus lados são iguais. E qual a medida do lado desse triângulo? É 6. Então, isso significa que aqui mede 6, aqui mede 6, aqui também mede 6. Por isso que é chamado de triângulo equilátero. Né? Ele quer saber o perímetro, não é a área. Então, o perímetro, a gente sabe que o perímetro de uma figura plana é a soma de todos os seus lados. Então, eu vou só pegar e somar todos os lados do meu triângulo. No caso, seria 6 mais 6 mais 6, né? Já que tem 3 lados. Então, eu somo isso tudo. Eu sei que 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. Então, perímetro desse triângulo é 18 centímetros. A base de um triângulo mede x mais 3 e a altura mede x menos 2. Se a área desse triângulo vale 7, o valor de x é. Então, primeira coisa, vamos desenhar esse triângulo, né? E vamos colocar as informações nele. Então, aqui tem um triângulo, desenho um triângulo retângulo, que é melhor para a gente representar a base e a altura. A gente fala que a base é x mais 3. Então, vou colocar aqui embaixo, na base desse triângulo, x mais 3. E aqui na altura, eu vou colocar a nossa altura, né? Lógico, que é x menos 2, né? E a área desse triângulo, ele fala que é 7. Então, toda essa parte azulzinha aqui, colorida, eu vou colocar vale 7. Mas ele quer saber o valor de x. Ele não quer saber quem é a base, nem a altura, e nem a área, porque a questão já dá. Ele quer saber o valor de x. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode, primeiramente, olhar aqui para a forma. Então, a forma da área de um triângulo é a área, né? Que é representada por A, vezes a base, representada por B, vezes o pontinho H, que é a altura. Base vezes a altura, tudo isso dividido por 2, né? E a gente tem todas as informações, né? A gente tem a área, tem a base, tem a altura. Então, a gente vai substituir. Quem é a área? A área, a questão fala que é 7. Então, no lugar do A, eu coloco 7. Então, 7 vai ser igual a base. A base, a questão fala que é x mais 3. Eu vou colocar entre parênteses para organizar, né? Tem que botar x mais 3, fecha parênteses, vezes quem? Abre parênteses de novo, a minha altura, que é x menos 2. X menos 2. E tudo isso dividido por 2, de acordo com a forma. Então, a gente tem que resolver toda essa expressão aí, né? A primeira coisa que a gente pode fazer é pegar esse 2 e passar para o outro lado da igualdade, onde está o 7. Mas como o 2 aqui está dividindo tudo, ele vai passar fazendo a operação contrária, no caso, multiplicando. Então, ele vai passar lá 2 vezes o 7. E a gente já pode fazer já, né? Quanto é 2 vezes 7? 14. Então, fica 14 de um lado aqui da igualdade. Então, 14, repete sinal de igual lá na nossa equação. E eu tenho aqui um produto desses dois parênteses, né? A gente sabe qual é essa propriedade, né? Como é que a gente faz para resolver isso aqui? A gente vai ter que sair multiplicando termo a termo, dessa forma aqui, ó. No caso, a primeira coisa que a gente faz, multiplica o x vezes o outro x lá, né? Então, x vezes o x do outro parênteses, que é x vezes x, a gente sabe, que é x ao quadrado. Depois, a gente pega o mesmo x e tem que multiplicar por outro termo lá do parênteses, que é o menos 2. X vezes 2 é 2x. Como tem um sinal negativo aqui, fica menos com mais, que é menos. Então, fica menos 2x. Pronto. Agora eu vou pegar o 3, que está no primeiro parênteses, fazer a mesma coisa. Primeiro eu multiplico por x, né? Quanto é 3 vezes x? 3x. Mais ou menos, mais, né? Porque é mais 3 e mais x aqui. Então, fica mais 3x. E agora, eu pego o 3 e vou multiplicar por 2 agora. 3 vezes 2, 6. Aí tem um mais e menos aqui. Então, ficaria menos. Mais com menos é menos. Então, fica menos 6. Né?
Agora a gente pode organizar isso aqui. A gente pode colocar a seguinte forma, a gente pode resolver isso aqui, não. Ó, 2x menos 2x mais 3x é quanto? Ó? Menos 2x mais 3x. Então, no caso, ficaria menos na conta de menos. No caso, ficaria 3 menos 2 e repetir o sinal do maior, né? No caso, seria o do 3, que é mais. Então, 3 menos 2, 1. Então, ficaria x, né? Mais x. Então, posso repetir aqui o 14. 14 não vou fazer nada com ele agora. Vai ser quem? Igual, repete o x quadrado, né? Aí fica como? Fica mais x, né? 3 menos 2 é 1. Aí não precisa colocar um x, fica só x. Aí repete o menos 6. Vou colocar agora aqui a setinha aqui para a gente terminar essa primeira parte. Então aqui fica como? Eu vou organizar esse tempo para deixar os valores de x no primeiro membro da igualdade. Então a gente vê aqui, a gente repete aqui, ó, x ao quadrado mais x. Só estou organizando. X ao quadrado mais x, né? Ó, o sinal, ó, agora tem um menos 6. Eu vou passar esse menos 6 aqui, lá onde está o 14. Então, ele vai passar mais 6. Como já tem um 14 lá, ficaria 14 mais 6. 14 mais 6 é 20. Aí ficaria menos 20. E do outro lado fica 0. O que eu fiz aqui? Eu já passei, ó, porque lá do outro lado aqui do 14 ficaria mais 20. Eu já passei o 20 já para o lado do meu primeiro membro. Como ele estava mais 20 antes, ele passou aqui menos 20. Então, o que a gente tem aqui? Uma equação do segundo grau. E para resolver essa equação do segundo grau, a gente tem que utilizar a fórmula resolutiva, que é mais conhecida popularmente como fórmula de Bhaskara. Então, aqui tem a equação do segundo grau que a gente encontrou. A gente vai ter que resolver ela para conseguir achar o valor de x, que é o que a questão está nos pedindo. Então, no primeiro passo, a gente tem que separar os valores que tem o valor de A, B e C, para a gente conseguir substituir lá na nossa fórmula resolutiva, né? A fórmula de Bhaskara a gente chama. Então, o valor de A é 1, o B é 1 e o C é igual a menos 20. Né? Lembrando que o valor de A é o termo que está acompanhado do x ao quadrado, que no caso ali é 1. O valor de B é o termo que está acompanhado do x sozinho, né? Que também é 1. E o C é o termo independente da nossa equação, né? Que é o 20, né? Está aqui, dessa equaçãozinha aqui que a gente está fazendo. Então, aqui está a nossa fórmula. A fórmula da resolutiva da equação de segundo grau. A gente já conhece bem, né? A gente vai agora só substituir todos os valores. Onde tem B, a gente coloca B. Onde tem A, e onde tem C, tem C. Que fica dessa seguinte forma. E agora a gente vai começar a resolver, né? Então, a gente tem que x vai ser igual ao que a gente repete, né? Não tem nada a fazer. Menos 1 mais ou menos. Aí tem aqui na equivalência. Aqui a gente tem ó, 1 ao quadrado. A gente repete aqui a nossa raiz. 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1. Aí, agora para a gente saber qual sinal que a gente coloca, a gente tem que fazer o jogo de sinal aqui. Ó. Então, menos. Tem um mais aqui do 1 e o menos. Então, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então, assim, vamos colocar o mais aqui. E agora eu posso fazer a multiplicação. Quanto é 4 vezes 1 é 4, né? E 4 vezes 20 é 80. Então, isso tudo dá 80. Fecha aqui, bota a fração. E aqui 2 vezes 1 é 2. Então, aqui no canto aqui eu tenho que x vai ser quem? Vai ser o menos 1 ainda, né? Que a gente repete, não tem nada a fazer com ele ainda. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais 80 é 81. E quem é a raiz quadrada de 81? Isso, 9. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, dividido por 2. A partir desse momento, a gente sabe que o valor de x pode ter dois valores, que vamos chamar de x' e o x, duas linhas aqui, né? Por que 2 valores? A gente já sabe daqui, né? Do mais e do menos. A gente vai fazer um utilizando mais e o outro utilizando menos. Então, aqui eu tenho ó, menos 1 mais 9. Quanto é menos 1 mais 9? É 8, que significa 8. Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, o x' é 4. Agora, vamos fazer com de menos agora. Então, menos 1 menos 9
Menos 1, menos 9 é menos 10. E menos 10 dividido por 2 é menos 5. Aí temos dois valores. Ah, mas agora qual é o valor certo? Como a gente está tratando aqui de medida em centímetros, não existe medida negativa, né? Então, esse menos 5 aqui eu vou descartar, porque não tem negativo. Então, só nos resta x igual a 4. Então, a nossa resposta é a letra D. X é igual a 4.